Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de alfabetização musical. Aula 3, música, notação musical. O que é notação musical? Notação musical é a escrita da música, todos os símbolos que compõem a escrita musical. Ou seja, nós podemos observar aqui que temos uma clave, temos uma dupla de colcheias, temos uma colcheia solta, uma semínima, e aqui nós temos um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, o qual nós denominamos de pauta ou pentagrama. Esse lápis aqui está representando uma possível mão que desenhou, que escreveu esse pequeno trecho melódico. Okay? Então, o que é notação musical? São todos os componentes ou todos os sinais gráficos que compõem a escrita da música. Ainda falando sobre notação musical, nós vamos conhecer alguns elementos que compõem essa notação. Então, vamos iniciar pelo pentagrama ou pauta, que quer dizer a mesma coisa. É um conjunto de 5 linhas que formam entre si 4 espaços. Essas linhas e espaços são usados para se posicionar as notas musicais, conferindo-lhe, junto com a clave, nome e altura. Então, essas 5 linhas e 4 espaços, elas servem para se posicionar as notas musicais. Detalhe, elas são sempre contadas de baixo para cima, tanto as linhas quanto os espaços. Então aqui nós temos a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Da mesma forma com os espaços. Primeiro, segundo, terceiro e quarto espaço, sempre de baixo para cima. Lembrando que essa regra vale para a pauta ou pentagrama, ok? Então, a pauta ou pentagrama são sempre contadas, suas linhas e espaços são sempre contados de baixo para cima. Linhas e espaços suplementares são linhas adicionadas ao pentagrama ou pauta para se escrever em notas mais graves ou agudas. As linhas suplementares podem ser inferiores, notas mais graves, ou superiores, notas mais agudas. As superiores, aqui grafado, e as inferiores. Nós temos um pentagrama, que é a reunião de 5 linhas e 4 espaços. Mas o pentagrama sozinho não consegue conter todas as notas existentes. Então, para que essas outras notas que ultrapassam o limite do pentagrama sejam escritas, nós adicionamos essas linhas e espaços suplementares. Aqui nós temos uma particularidade em relação às linhas suplementares. O pentagrama ele é sempre contado de baixo para cima. Já as linhas suplementares são sempre contadas a partir do pentagrama. Então, aqui essa nota Lá, na linha suplementar superior, é a minha primeira linha suplementar superior. A nota Dó é a minha segunda linha suplementar superior. A nota Mi, aqui em cima, é a terceira linha suplementar superior. E entre eles os espaços. O primeiro, o segundo e assim sucessivamente. Por quê que isso funciona assim? Porque nós começamos a contar a partir do pentagrama, a partir da última linha do pentagrama. Nas linhas suplementares inferiores, é o contrário. A primeira linha do pentagrama é o ponto de partida onde nós vamos começar a contar a nossa linha suplementar inferior. Então, o Dó, aqui embaixo, é minha primeira linha suplementar inferior. O Lá, aqui, é minha segunda linha suplementar inferior.
e esse Fá é minha terceira linha suplementar inferior. E entre eles os espaços. Primeiro espaço, segundo espaço e terceiro espaço. Então, reparem que as linhas suplementares nós colocamos a primeira sempre depois da primeira ou da última linha do pentagrama. Ok? Notas são símbolos usados para representar os sons, conforme a posição no pentagrama, que são as 5 linhas e os 4 espaços, indicam os sons mais graves ou agudos. As notas musicais são 7, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol, Lá e Si. Essas notas, ouvidas sucessivamente, formam uma série de sons a qual se dá o nome de escala. A escala pode ser ascendente, quando vai em direção, ela sobe, a direção é ascender, subir, ou descendente, quando ela está descendo. Aqui nós temos um exemplo. Observem que as notas brancas aqui, que são as mínimas, depois vocês vão aprender, e aqui no final nós temos uma semibreve, elas são a oitava da mesma nota, que no caso aqui é a nota Sol. Então nós temos um Sol aqui, temos outro Sol aqui, outro Sol aqui, outro Sol aqui e o último Sol, que é a semibreve. Qual a diferença dessas notas? Essa daqui é uma oitava mais grave que essa outra aqui. A mesma coisa, essa daqui é uma oitava mais grave que essa daqui. E voltando a mesma coisa, que ela está subindo, ascendente, e descendo, descendente. Ok? Então, essas notas ouvidas sucessivamente formam uma escala. Se você observar, é uma questão bem lógica. Se ela parte de baixo, onde nós entendemos que é a parte mais grave do pentagrama, e ela vai até o topo, nós concluímos que ela parte do grave, passa pela região mediana e chega ao agudo. E quando ela desce, ela faz exatamente o inverso. Ela parte do agudo, chega à região mediana do pentagrama e vai até o grave no terceiro espaço suplementar inferior, que é uma nota Sol na clave de Sol. Ok? Conclusão. Nesta aula aprendemos sobre notação musical, iniciando pela pauta, linhas suplementares, notas musicais e escala. Até a próxima aula.